Chega de desculpas. Se queres uma vida diferente, vais ter que agir diferente. Porque aquilo que não muda nas tuas escolhas, não muda nos teus resultados. Ou mudas de direção, ou continuas a chegar exatamente ao mesmo lugar. Se estás realmente disposta a encarar a verdade, mesmo quando ela te incomoda, fica por aqui. Porque a mudança não começa quando as tuas circunstâncias mudam. A mudança começa quando tu decides assumir a responsabilidade pela tua vida. E dizes, a decisão é minha. E se és nova por aqui, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com muito propósito. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta, mesmo sincera. Há quanto tempo estás à espera do momento certo? Quando tiveres, olha, mais dinheiro? Quando os filhos crescerem? Quando o mercado estabilizar? Ou quando te sentes pronta? Sempre quando, não é verdade? E esse quando? Ele nunca chega. Sabes porquê? Porque o quando não é um plano, é uma fuga. É a forma mais elegante que o nosso cérebro encontrou para não ter de arriscar nada. E quando o quando não chega, procuramos um culpado. A economia, o marido ou a esposa, a família, a falta da sorte. Mas olha, não estou a dizer que esses obstáculos não são reais. Alguns até são. Mas há uma diferença enorme entre reconhecer um obstáculo e usá-lo como uma desculpa. Entre explicar e justificar. Quando culpamos os outros, acontece uma coisa muito confortável. Não precisamos fazer nada. E o silêncio, ele tem um preço. A inércia tem um preço. Vai sendo cobrado todos os dias, um bocadinho, até o dia em que olhas para trás e percebes que perdeste anos à espera de uma vida que nunca apareceu. Mas paro por aqui. Eu não vim arrasar-te, eu só vim a sacudir-te, porque há uma diferença e agora quero mostrar-te o que é que eu acho que mudou tudo na minha perspectiva. Não foi de um livro de autoajuda, foi numa passagem bíblica que eu falei. Um dia em que eu também estava parada. A verdade, meu amigo, é que existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Mas é muito necessária hoje. Não tens de esperar que alguém venha um dia salvar a vida por ti, porque ela não vem. Porque Deus já fez a sua parte na tua história há muito tempo. Ele não te deixou de mãos vazias, sem nada. Deixou-te com escolha, deixou-te com vontade, deixou-te com a capacidade de decidir. E isso é uma forma de poder muito grande. Mas há uma coisa muito importante que até precisas de perceber. Primeiro, mas com muita calma. Culpa e responsabilidade não são a mesma coisa. Elas nunca foram. Podes não ter culpa de ter crescido numa família difícil, confusa, dura, mas tens responsabilidade pelo que fazes hoje com esse peso que carregas. Podes não ter culpa de ter perdido um emprego que te marcou, mas tens a responsabilidade pela direção que escolhes a partir desse momento na tua vida, sem fugir. Podes não ter a culpa da relação que correu mal e até te doeu, mas tens a responsabilidade por quem decides ser depois dessa dor toda que viveste. Essa distinção é tudo. Ela é a chave, porque quando aceitas de verdade, sais do papel de vítima interna, sem precisar de fingir que não doeu, que não sofreste, que não foi fácil para ti. Minhas queridas, eu sei que isto é duro de ouvir e duro de engolir, porque durante muitos anos eu também esperei que a vida mudasse sozinha. Esperei que as coisas mudassem, olha, lá fora, sem eu mexer em nada. Esperei que as pessoas mudassem por mim, sem grande esforço. Esperei que a vida fosse mais justa comigo, mais leve e até mais simples.
Mas um dia, olha, eu cansei. E cansei de verdade. E nesse dia, cansada de esperar, fiz uma pergunta simples, mas muito profunda. Se nada mudar lá fora, agora, o que é que eu posso mudar aqui dentro? Foi essa pergunta que mudou tudo na minha forma de ver a minha vida com Deus. Não foi sorte, não foi acaso, não foi uma coincidência bonita, olha, do universo. Foi uma decisão silenciosa, sem aplauso, sem plateia, sem ninguém a ver. Só eu com a minha escolha diante de Deus, no meu íntimo. E foi exatamente nessa altura que este texto, olha, entrou na minha vida. Ele está no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, bem claro mesmo. Lê comigo agora, se quiseres. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Repara bem nisto. A bênção, ela não é automática. Não cai, olha, do céu assim. Não cai sem que tu faças nada, absolutamente nada. Está amarrada a uma ação tua, a uma resposta. 3 verbos no ativo, mas muito claros. Ouvires, observares e cumprires. 3 decisões tuas. 3 escolhas conscientes. E agora vem o versículo 2 que nos diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Acreditem, não é uma promessa vaga, solta, sem consequência real, nada disso. É uma consequência direta, mas muito clara. Age e a bênção vem ter contigo. Encontra-te mesmo. Fica parada, olha, e ela passa-te assim ao lado. Simplesmente sem parar. Mas o mesmo capítulo mostra-nos outro caminho também. Está no versículo 15, que diz assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Meus queridos, minhas queridas que estão a ouvir isto, nós aqui temos 2 caminhos muito claros, 2 destinos possíveis, mas uma escolha. E o versículo 38 torna isso ainda muito mais real e forte, que diz assim: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto o consumirá. Repara numa coisa. Quantas mulheres ou homens conheces que trabalham sem parar, sem uma pausa? Plantam, 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 dão tudo sempre. Estão sempre disponíveis e escolhem sempre menos do que realmente merecemos escolher. Não por falta de esforço, não por preguiça sua, mas por esforço sem direção clara, sem decisão firme, sem escolha consciente. É esse esforço que se perde pelo caminho sem fruto. O gafanhoto não é um inseto da Bíblia, nada disso. O gafanhoto és tu a trabalhar no piloto automático. É o tempo gasto a sustentar o que já devias, olha, ter largado, porque são decisões adiadas que sangram energia todos os dias, mas em silêncio. É a conversa que até evitas sempre, o limite que não colocas nunca, a escolha que ficas a adiar porque ainda não te sentes pronta. E enquanto adias, o gafanhoto come. E come em silêncio. Come constantemente tudo. E no fim do ano inteiro, olhas para a colheita e perguntas: mas eu trabalhei tanto, tanto mesmo. Onde foi tudo parar afinal? Foi para o gafanhoto, minha querida. Foi para o gafanhoto, sempre foi.
Sabes o que é que realmente me impressionou mais neste texto todo? Olha, é a honestidade de Deus contigo. Ele não está a ser cruel, ele está a ser claro e muito direto. Está-te a dizer: olha para os dois caminhos, escolhe com os olhos, olha, bem abertos hoje. E é exatamente isso que a tua vida te pede todos os dias. Não há destino sem decisão tua, não há colheita sem escolha consciente. Porque a bênção de Deuteronômio não é para o povo lá atrás, é um princípio eterno, atual e vivo. Colhe quem planta com intenção verdadeira, recebe quem age com decisão firme e abre quem bate com coragem persistente. E fica parada quem continua à espera que alguém bata por ela. Então, minhas queridas, como é que isto se faz realmente na prática? Muito simples. Porque teoria, ela é muito bonita, mas não chega à vida real diária, não é verdade? Tu precisas é de saber fazer o quando saís daqui deste vídeo. No passo 1, agora, calcula o preço da tua inércia. Não o preço de mudar tudo, o preço de não mudar nada. Pega, olha, sei lá, num papel, ou faz isto mentalmente se quiseres, aí onde estás, e pergunta-te assim: se daqui a um ano eu estiver exatamente no mesmo sítio hoje, o que é que eu perco de verdade mesmo? Não em abstrato, em consciência concreta. Em termos de saúde, quanto pior? Em termos, olha, de dinheiro, quanto continua a faltar sempre? Em termos de relação, o que é que continua a morrer devagar sem o silêncio? Em termos de sonho, o que é que continua fechado, olha, lá na gaveta esquecido aí? Somos muito boas a calcular o risco de mudar, não é verdade? Mas somos péssimas a calcular o risco de ficarmos iguais. E o risco de ficar onde estás é realmente alto, olha, e muito caro. Quando tornares esse custo bem visível, a decisão de mudar começa a parecer menos assustadora. Agora, se quiseres, olha, temos o passo 2. Agora define o teu não negociável hoje. Não tens de mudar tudo já, calma. Não tens decidido tudo ainda hoje, mas precisas escolher uma área só. Uma única área onde vais traçar, olha, uma linha vermelha. Uma linha que diz claramente, até aqui eu aceito, daqui para a frente já não aceito. Pode ser na tua própria saúde, numa relação específica, no teu trabalho, ou até no discurso mesmo interno diário. Mas uma linha clara, firme, tua. Porque o problema de querer mudar tudo de uma vez é simples. Não mudas nada. A mente entra em pânico logo. O esforço dispersa por todo lado. E ao fim de 2 semanas, voltas ao início com mais culpa do que antes. Por isso, guarda uma linha só, uma área só, um comprometimento real, mesmo quando dói, mesmo quando ninguém vê o esforço, mesmo quando a vontade desaparece toda, especialmente quando a vontade toma mesmo. Porque a disciplina não é o oposto do desejo. Não. A disciplina é o que fica quando o desejo vai embora. Agora vou-te dar o terceiro passo. Age de forma imperfeita. Sim, mesmo assim. Sim, de forma imperfeita como estás. Porque a perfeição é o nome bonito que damos ao medo disfarçado cá dentro. Ainda não estou pronta para isto. Eu preciso de estudar mais. Quando tiver tudo claro, eu começo. Mentira, minha querida. Nunca vais ter tudo claro antes. Nunca te vais sentir completamente pronto. Porque o momento certo, ele não cai e pronto. És tu quem eu queria agora. Agora com o que tens hoje. Com o que sabes neste momento, com quem és neste momento, ponto. A coragem não vem antes da decisão tomada, nada disso. A coragem aparece depois de dares o primeiro passo. Sempre assim mesmo, para toda a gente, sem exceção. E o primeiro passo não tem de ser grande. Pode ser
sei lá, uma chamada que há dias, olha, sei lá, há meses. Pode ser aquela conversa que evitas, olha, sei lá, há vários anos. Pode ser até uma inscrição simples, uma candidatura enviada, talvez um pedido de ajuda sincero, uma recusa firme, qualquer coisa que te ponha em movimento real hoje. Porque um corpo em movimento continua movimento sempre. E um corpo parado, ele arranja sempre razões muito boas para ficar parado. E olha, antes de me despedir, eu quero deixar-te uma reflexão muito séria. A tua vida hoje. O que é que tens? O que sentes? O que vives agora? E em grande parte resultado das decisões dos últimos 5 anos teus. Não como acusação, mas como observação honesta. As escolhas que fizeste construíram o teu hoje inteiro. E as escolhas de hoje estão a construir o teu daqui a 5 anos também. Então eu vou-te perguntar, quem quer ser daqui a 5 anos de verdade? Porque essa pessoa está a ser construída exatamente agora, neste momento, não amanhã, não quando estiver pronta, não quando tudo melhorar, agora, com as tuas próximas escolhas reais e concretas. A decisão é tua, sempre foi tua. Conta aqui nos comentários uma área da tua vida onde hoje decides traçar a tua linha vermelha. Só uma área, mas real e tua. Deixa aqui o teu testemunho porque nunca sabes quem podes ainda levantar hoje. Eu leio tudo com muito carinho, mesmo. E respondo sempre. E partilha com alguém, claro, que precisa ouvir esta mensagem ainda hoje. E se este vídeo te ajudou mesmo, subscreve o canal, olha, e deixa aqui o teu like, porque ajuda muito este conteúdo a chegar a pessoas que precisam desta conversa. E lembra-te sempre, se Deus falou contigo através deste momento, não ignores. E quando o barulho do mundo ficar muito mais forte, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Deus te abençoe, Deus te ama, eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!